Olá pessoal, aqui é a professora Sônia França e essa é a aula 1 da disciplina de Programação 1, em que vocês vão aprender a programar na linguagem C. Nessa aula a gente vai ver os conceitos básicos. Então a gente tem o seguinte, só um detalhe que a gente vem de uma disciplina, que é a disciplina de Introdução à Programação, em que vocês aprenderam a construir algoritmos. Então, quando você passou pela disciplina de construção de algoritmos e vem aprender na sequência uma linguagem, né, a gente praticamente vai ver como é aquele comando que a gente viu no Portugal, a gente vai ver como é o comando agora utilizando a linguagem C, certo? Então, muitas coisas, algumas aulas, a parte do conteúdo vai acabar passando um pouquinho mais rápido, porque a lógica, que é a parte mais complexa, vocês viram no semestre anterior. Agora vai ser em alguns pontos praticamente uma tradução. E depois a gente vai ter algumas coisas que a gente normalmente não se vê na introdução à programação, isso. E aí vão ser coisas novas, realmente, certo? Então vamos aqui para os conceitos básicos. Eu tenho que a execução das operações pode ser desempenhada por computadores, porque principalmente eles são mais rápidos e são mais confiáveis, né? Então a partir do momento que a gente programa o computador para executar uma tarefa, ele vai executar aquela tarefa de forma rápida. E se você tem certeza que o seu programa está correto, então os dados, as informações do processamento desse programa, elas vão ser confiáveis, vão estar corretas também. Então, para que o computador resolva um problema, é necessário que se construa um esquema para a solução do problema, porque a gente já vinha fazendo na disciplina anterior. A gente vai entender o problema, depois vai criar uma sequência de operações que, quando são executadas, vão produzir a solução para o problema. E vai executar essa sequência de operações. A programação é a sequência do planejamento, projeto, escrita, instalação e teste de instruções desempenhadas pelo computador. Então, a programação ela tem as etapas. É uma ciência que envolve princípios, técnicas e formalismos que visa a produção de software bem estruturado e confiável. Então, o programa estará confiável quando a gente conseguir fazer com que o computador cumpra com o objetivo proposto. Outro conceito que a gente trabalha é o conceito de linguagem, que é o vocabulário, palavreado, usados por meio de expressão e de comunicação entre as pessoas. Então, sempre que a gente vai se comunicar, a gente se comunica através da linguagem. Então, toda linguagem possui inúmeras regras, seu conjunto de regras, e o computador tem as suas linguagens. Ele conhece um conjunto de linguagens que vai permitir que a gente consiga se comunicar com ele e passar algum comando para que ele execute. O primeiro passo é aprender a lógica computacional, que a gente aprendeu no semestre passado. Depois vai adaptar numa linguagem que o computador entenda. Então, a gente sabe a lógica, como é que a gente consegue passar ações para que o computador execute. E aí vai ver uma linguagem que ele entenda e vai decodificar aquele problema da gente numa linguagem que ele entende. O computador entende várias linguagens, existem inúmeras linguagens, Pascal, C, Delphi e tal, e aí, dependendo do propósito e do tipo de problema que se quer resolver, vai ter uma linguagem adequada, uma ou várias linguagens adequadas que conseguem resolver o seu tipo de problema. Para essa disciplina, a gente vai aprender a programar em C. Seria o primeiro contato com a linguagem que vocês estão tendo, né? Essa linguagem, ela é uma linguagem que apresenta uma portabilidade entre máquinas e sistemas operacionais, então é uma linguagem que vai trazer maior flexibilidade de você utilizar em um tipo de máquina ou outro. Tem uma total interação com o sistema operacional. Além disso, o código é compacto e rápido quando comparado com o código de outras linguagens. Por ser uma linguagem bastante difundida, tem muita coisa grande, né, desenvolvida em C, tanto no C quanto no C++, que é quando vocês aprendem a programar com outro paradigma, que é orientado a objetos, né? Então, é fácil vocês encontrarem materiais, exemplos, né? Mas é uma linguagem bastante interessante.
Então, a gente tem aqui os conceitos básicos, ainda a gente tem os estados do desenvolvimento de um programa. Normalmente, esse conteúdo mais aprofundado vocês veem na disciplina de engenharia de software, né? Que seriam quais são as etapas que tem para o desenvolvimento de um programa. A gente vai ter o momento que vai ser feita a criação do programa fonte, que é quando vocês vão digitar o programa na ferramenta que foi escolhida. Vai compilar esse programa para sua tradução em código executável, então a gente vai passar pelo processo da compilação e posteriormente vai executar o código produzido, e aí vocês vão poder fornecer dados, eles vão dar e o programa vai te devolver respostas, certo? Aqui a gente tem uma imagem que é do modelo cascata de implementação, de etapas, né? Ciclo de vida no programa. Então a gente vai ter que, aqui a gente tem o requerimento e o projeto, que é a fase que você está verificando o que é que precisa ter para o seu programa ser feito, vai implementar, que é a parte de codificação, vai passar pela parte de verificação, que seria verificação e testes, e depois que você entrega o usuário, tem ainda a situação da manutenção, certo? Então, essa foi a aula dos conceitos básicos e iniciais, só para iniciar a nossa disciplina de programação, em que a gente vai aprender a programar em C. Então, qualquer dúvida, vocês podem passar mensagem para o e-mail professorasonia@gmail.com e eu estou à disposição, tanto pelo e-mail quanto no fórum da disciplina. Um abraço a todos.